Olá, pessoal. Boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos. Já estamos com a Luciana Veronese, Sara. Digam para nós qual cidade vocês estão nos assistindo. Nós estamos aqui mais uma semana, firme e fortes, né? Com as nossas convidadas super especiais, professora Patrícia, professora Caroline, professora Nara. Ângela, boa noite. Ângela Virgolin, olha só, estamos com a nossa presidente. Luane, olha só, Manaus já está presente. Santa Maria, olha só, colegas aí da cidade de vocês. Lisiane, Curitiba, Rio de Janeiro com a Kelly. Alda, bem-vinda. Minha cidade, Foz do Iguaçu, bem-vinda, Luciana. Andréia Gonçalves, minha ex-aluna, que bom tê-la de novo com a gente. Eduarda também, Santa Maria. A nossa Denise Breiro, que esteve semana passada. Thelma, olha o Nas Potiguar, gente, batendo cartão aqui, ó, batendo ponto, coisa boa. Michele, boa noite. Leila, de Formosa, bem-vinda. Luciana, da minha cidade de Foz. Érica. Solange, bem-vinda. Nós estamos, professoras, todas as semanas representadas por todas as regiões do Brasil. Às vezes temos até convidados que estão em outros países, então estou bastante feliz, entusiasmada e muito grata a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Jane, mãe de um paciente meu, que está hoje em Itajaí, né, Jane? Um beijo no Giovanni, Nandia, a Ana Granado, a Gi Flight, a Eliane Titon, nossa colega também do Combrage, Carolina, Cláudia, Jussiane. Bom, não consigo falar o nome de todo mundo, vou citando alguns aqui que vão aparecendo. Gente, ainda que eu não tenha nomeado você, sinta-se muito bem-vindo, muito acolhida e muito acolhido. Nós estamos, como eu dizia, muito felizes com a nossa audiência de sempre. A cada semana nós estamos com uma audiência maior. Temos visto as diferentes regiões do país aqui representadas e participando, e nós ficamos muito alegres com isso, porque é a nossa área, né, a área da superdotação, sendo vista, sendo reconhecida, o que as nossas referências há tantos anos aí plantando na área. A gente tem a Nara, que é uma grande referência, que já está há bastante tempo lutando pela área, né, junto com a doutora Ângela Virgulin, junto com a doutora Solange Pérez, Soraya Napoleão Freitas, e por aí vai, né, tantos outros nomes que nós poderíamos citar aqui, já plantaram muito, e hoje nós estamos colhendo esses frutos, à medida que a área também está sendo muito mais vista, reconhecida, e principalmente, né, os nossos superdotados estão sendo identificados, ainda, claro, num número muito menor do que nós gostaríamos, infelizmente, mas estamos avançando. E quando eu vejo aqui o nosso país representado em todas as suas regiões, isso é motivo de grande alegria, e nós também vemos que o trabalho que estamos fazendo tem gerado frutos, né, meninas? E isso é bastante importante para nós, e hoje nós trazemos uma temática muito relevante, que é sobre o enriquecimento intracurricular. Quando a gente fala em atendimento ao superdotado, é muito comum relacionarmos as salas de recursos, e já vamos começar o nosso bate-papo falando, já destacando que não é só isso, não é? Que nós atendemos o superdotado dentro e fora de sala de aula. É muito comum a gente ainda ver essa relação de que o superdotado ele é atendido na sala de recursos, no contraturno e ponto.
Não, né? Na verdade, eu costumo dizer que o nosso maior desafio é atender o superdotado na sala de aula regular. Porque no contraturno a gente já tem esse serviço bem direcionado. Mas falava ontem, antes de ontem, com escolas que eu atendo aqui no Paraná, o quanto que é um desafio para nós ainda, para nós professores, pensarmos e viabilizarmos o enriquecimento intracurricular. Porque a gente não aprendeu a fazer isso nas nossas formações iniciais, não é? Os nossos cursos de pedagogia, licenciaturas, etc., não nos preparou para isso. Mas nós estamos aprendendo agora e nós vamos conseguir, sim, continuar avançando, né? Então, quando a gente fala na inclusão do superdotado, ele já está na escola, mas para nós, na minha perspectiva, vocês, né, não sei se concordam ou não, mas na minha perspectiva, a inclusão ela vai se concretizar de verdade nesse atendimento, né? E como a doutora Denise falava na semana passada, a gente consegue ver nitidamente a influência, os benefícios desse atendimento quando a gente trabalha com um adulto que recebeu um atendimento quando criança, o seu nível de saúde socioemocional, o seu nível de produtividade é diferente, né, quando adulto. Então, isso é mais um argumento que nos leva a buscar por esse atendimento intracurricular. Quando a gente fala no intracurricular, nós falamos em atender em sala de aula regular. Então, basicamente, hoje, a nossa perspectiva é bater um papo, né? Ouvir a doutora Nara, a professora Patrícia e Caroline, trazendo a sua experiência, a sua expertise, enfim, para contribuir, para compartilhar conosco. Então, muito obrigada por aceitar esse convite, doutora Nara, professora Patrícia, professora Caroline. Obrigada mesmo por estar conosco nesse momento, tá bom? Não sei se vocês querem dar uma boa noite, um oi para o pessoal, se eu já posso apresentá-las. Então, vamos se apresentar, né? Eu me chamo Patrícia, então, sou educadora especial e sou pedagoga, atuo atualmente na Secretaria de Educação de Santa Maria, na coordenação da Educação Especial, e hoje venho juntamente com a Carol e com a Nara trazer um pouquinho da nossa experiência que nós vivenciamos neste ano na nossa rede. Ótimo. Carol, contigo. Tá bem. Eu queria agradecer o convite também da Karine e da Prof. Nara para estar aqui nessa noite e agradecer de coração. Acredito que vai ser uma noite bem interessante e que a gente vai poder trocar muita experiência, conhecimento e aprendizagens hoje. Então, eu sou a Caroline, sou pedagoga, mestre em educação, e o meu mestrado foi dentro da área de educação especial com a professora Soraya. Ela foi minha orientadora, trabalhei muitos anos também no grupo de pesquisa e de extensão ali da UFSM com a professora Soraya e com o grupo, e a gente vem propondo nas escolas um pensar diferente assim do enriquecimento, e eu acho que é isso que a gente vem trazendo hoje. Vamos conversar muito sobre isso hoje. E muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigada, eu imagino. Bom, boa noite, então, né? Quem está aqui nos vendo. É uma pena que a gente não possa ver as pessoas que estão participando aqui na sala, né? Eu só vejo a nós quatro, né? Mas, em todo caso, é bom a gente saber que tem, do outro lado da telinha, também pessoas, né? Então, eu saúdo todos vocês. É muito bom a gente estar aqui, né? E espero que todos vocês estejam com saúde, né, tanto física quanto emocional, né, porque realmente esses tempos que nós estamos vivendo atualmente não é um tempo fácil, né, e então eu espero que todos estejam
com saúde, como nós 4, né, gurias, que estamos bem aqui, né? Graças a Deus. Aproveito também, então, para agradecer o convite da Karina, né, e a presença das gurias aqui junto com a gente, né, porque a gente já vem trabalhando junto há bastante tempo, então essa parceria, ela só vem enriquecer, não é à toa que nós vamos falar sobre enriquecimento, né, só vem enriquecer o nosso trabalho, né. Eu sou Nara Joyce Vieira, né, sou professora da Universidade Federal de Santa Maria, estou há 10 anos na universidade e tem sido uma experiência fabulosa, né, principalmente desde que eu assumi os estágios, né, então tem sido uma construção incrível. Né. Ótimo. Bom, nós vamos começar o nosso bate-papo ouvindo a doutora Nara falar. Eu só ia dizer, não vamos deixar nada de currículo, essas coisas, porque a gente já se apresentou, então vamos tocar o papo logo, né? Ótimo. Nós vamos começar o nosso bate-papo ouvindo a doutora Nara falar um pouquinho, né? O que é esse enriquecimento intracurricular, o que se trata, quando a gente usa esse termo, às vezes assusta um pouco, né? Enriquecimento intracurricular, parece um palavrão, mas não, é uma coisa boa, tá, pessoal? É uma coisa boa. Então, doutora Nara, por favor, conte para nós sobre o que se trata. E uma coisa importante, a doutora Nara é quem criou a escala que a gente falou há algum tempo atrás, algumas lives atrás, que identifica a criança precoce. Então, depois que a gente bater o papo sobre enriquecimento, se você puder, Nara, falar rapidamente, porque as pessoas começaram a perguntar, ficaram interessadas. Então, acho legal fazer também, dar uma, como que eu vou dizer, deixar as pessoas com vontade de conhecer ainda mais, porque nós teremos um outro momento falando sobre a infância, tá? Então, você fala um pouquinho dessa construção, por favor, para acalmar aí a curiosidade da galera também. Então, você está com a palavra, Nara. Conte para nós sobre enriquecimento. Bueno, essa experiência, ela nasceu, né, da parceria, da interlocução entre a Secretaria Municipal de Educação lá de Santa Maria e a universidade, né? Nós 3 aqui somos parte desta representação, mas tem muitas outras pessoas nos dando suporte também, né? Então, o que despertou realmente em nós essa proposta de enriquecimento da escola foram as nossas experiências pessoais, né? As gurias depois podem falar das experiências delas, né? Mas eu muito mais vinculada à experiência de estágios, né? Que eu venho desenvolvendo como orientadora do curso de licenciatura em Educação Especial nos últimos 5 anos, né? E também por meio dos projetos que eu desenvolvo, FIEX e ProLicem, né? Então, a gente sempre foi para a sala de aula, né? Trabalhar juntamente com os professores das escolas e os docentes da educação especial, né? E, na verdade, assim, o título dessa nossa live ficou superdotado na sala de aula, né? Mas nós temos que fazer um adendo, eu diria assim, né? Porque, na verdade, a proposta de enriquecimento intracurricular, ela abrange ou ela atinge todos os alunos da sala de aula, não é só o superdotado, né? Então, na verdade, a gente vai conversar hoje, né? Nós vamos trocar figurinhas sobre esse trabalho que se tem pensado em fazer, né, junto com o município, nas escolas do município. Tá? Essa atividade, ela tem basicamente propor,
o enriquecimento curricular nas escolas, né? O que é um enriquecimento curricular? Né? Antes da gente ver exatamente o que é um enriquecimento curricular, cabe lembrar que nós temos um suporte teórico bem importante, bem significativo, né? Que consiste num conjunto, né, de pressupostos filosóficos e conceptuais, né, abordados pelo professor Joseph Renzulli, né, e que se caracteriza pela sua dinamicidade, pela sua flexibilidade e, principalmente, pela sua inovação. Né? Se a gente pensar que essa proposta do Renzulli, ela já tem 50 anos, né, e que ainda está valendo, né, com um grande significado para nós, né, ela é importantíssima. Então, é ela que nos dá base, e nós temos aí 3 pilares. Né? O primeiro é a concepção de quem é a pessoa com altas habilidades, né, por meio da teoria dos 3 anéis. O segundo pilar trata da identificação desse sujeito, e aí nós utilizamos a proposta do processo de identificação pela provisão de desafios, né, e o atendimento educacional. Né. Esse atendimento educacional ele pode ser extracurricular, né, como a Karina já falou, e que já é bem mais conhecido de todos nós, e também pode ser intracurricular. Tá? Então, o que é o enriquecimento intracurricular? Né? É uma proposta que incorpora atividades desafiantes, prazerosas, diferenciadas no currículo regular da escola. Tá? Então, quando a gente fala em trazer propostas dentro do currículo, nós estamos falando das adequações curriculares, né? Então, eu acho que é bom lembrar, assim, né, o Renzulli sempre escreve, né, quando fala em relação à proposta de enriquecimento para toda a escola, que a ideia dele não é botar abaixo o que já existe de currículo na escola. Né? Não é ignorar o currículo da escola, é acrescentar, né? É trazer novas propostas que permitam, né, que as salas de aula sejam mais prazerosas, que as atividades sejam mais desafiantes, né, e principalmente que possibilite a criança pensar e não reproduzir. Então, acho que esses pontos assim são muito significativos quando a gente pensa numa proposta intracurricular. Quer dizer, a gente obrigatoriamente vai ter que fazer uma negociação na escola para tentar ver de que forma a gente consegue efetivamente, né, fazer um enriquecimento. Tá? Quando a gente fala nessa questão das adequações, o Renzulli lembra que, em princípio, nós temos 3 grandes técnicas, né, de enriquecimento, né, ou melhor, desculpe, de adequações ao currículo. A compactação curricular, né, a eliminação de conteúdos repetidos e o aprofundamento curricular. Eu não sei se as gurias já tiveram experiências da compactação curricular, né? Ou da eliminação de conteúdos dentro do currículo. Na verdade, eu não cheguei lá ainda, nós ainda estamos aperfeiçoando, né, gurias, a questão do enriquecimento curricular, que por si só
é um trabalho bem de articulação bem difícil, né? Porque exige que o professor da educação especial e o professor da sala regular trabalhem em conjunto, né? A gente sabe que, historicamente, a educação especial está de um lado e o ensino comum está do outro, né? Essa ponte que a gente ouve muito, que tem que ser construída, muitas legislações falam da importância de haver essa relação entre a educação comum e a educação especial para que efetivamente a inclusão aconteça, ainda está, eu diria assim, bem no início dos seus pilares, ela não está construída ainda, né? Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Bom, então, esse enriquecimento intracurricular, ele é uma forma de atendimento ao aluno com altas habilidades de superdotação, mas pode e deve ser estendida a todos os alunos da escola. Eu gosto muito de citar aquela frase do Renzulli, que é título de um artigo dele, né? A maré alta levanta todos os navios. Né? Essa é uma frase que não é do Renzulli, né? É do John Kennedy, mas que realmente traz para a gente, né? O significado realmente do que importa da gente poder estimular a criança, o adolescente, ou até mesmo o adulto, né, com atividades diferenciadas. Né? Cada criança, cada aluno, cada estudante vai ter oportunidade de aproveitar esses estímulos da forma que ele puder, no ritmo que ele tiver, nos estilos de aprendizagem que ele mais usar. Né? Então, a gente não pode esperar de forma alguma que todos vão reagir, eu diria assim, às propostas da mesma forma, porque cada aluno é individual, né? Cada aluno é um. Bom, o Renzulli fala muito para a gente, dentro da questão do enriquecimento intracurricular, ele fala em aprendizagem investigativa, né? Porque quando a gente, principalmente quando a gente fala dos tipos de enriquecimento, né? O tipo 1, o tipo 2, o tipo 3, o tipo 3 se caracteriza por ser como ele diz, investigador de primeira mão, né? Quer dizer, realmente ser uma pessoa, ser um estudante que tem a vontade e o desejo de construir o seu conhecimento, né? De investigar determinada área, né? Então, por isso que ele chama a aprendizagem investigativa. Nós temos alguns pressupostos para que essa aprendizagem investigativa aconteça. O primeiro é que a gente conheça o assunto, a área, enfim, de interesse do aluno. Né? Ou seja, quando tu vais fazer um enriquecimento intracurricular, tu tens que saber quais são as áreas, ou qual é a área de interesse desse aluno. Porque é com base nesse interesse que a gente vai, então, fazer toda a abordagem do enriquecimento curricular. Aí vocês vão dizer para mim, mas Nara, isso é um absurdo, como é que a gente vai trabalhar cada um na sala de aula com um interesse diferente? Tem o famoso currículo, né? Então, é muito importante, porque a gente vê o seguinte, claro que tem o currículo, tem um conhecimento pré-determinado, que uma criança de determinado ano tem que saber, tem que conhecer. Né? Então, se a gente pegar um determinado conhecimento que está previsto ali, né, pode-se fazer junto com as crianças quais são as áreas que aquele conhecimento
abarca. Vou dar um exemplo. Na escola que a gente trabalhou no ano passado, que vai ser um pouco em cima dela que eu vou trazer as nossas experiências, a escola no ano passado, o tema da escola era o folclore. No primeiro semestre, a gente ficou observando como é que esse tema era desenvolvido na escola, né? E a gente pôde observar que se trabalhava muito as histórias folclóricas, principalmente as histórias do Rio Grande do Sul. Então, quando nós fomos para a sala de aula, a gente começou a trabalhar outros enfoques que o folclore tem. Então, pensem um pouquinho. Nós temos jogos e brincadeiras que são comuns do folclore e que são muito características, eu diria assim, do Rio Grande do Sul. Nós temos alimentos, né, comidas no nosso folclore, que são características do Rio Grande do Sul. Vocês vejam que assim, nós temos características do folclore do Brasil todo, e além do Brasil, nós temos de cada estado. Né? Então, olha a riqueza que é de poder trabalhar essas diferentes nuances, eu diria assim, de um mesmo conhecimento que é o folclore. Né? Essa maravilha, o Renzulli chama gerador de ideias criativas. Né? A Deborah Burns chama de... Aí agora me fugiu o nome, acho que é ideias... Não, teia de ideias. Né? Então, o Renzulli traz o gerador de ideias criativas, a Burns chama teia de ideias, porque realmente, quando a gente termina, e eu não sei se vocês, gurias, vocês têm alguma foto daquela teia ou não? Não, né? Pois é. Não. Eu vou mostrar o livro para o pessoal. A doutora Ângela, a gente traduziu o livro da Débora, e nós temos no Brasil em português. Eu já vou pegar aqui na minha biblioteca e vou mostrar para vocês. É um livro muito bom, pegando aqui, fazendo uma observação, Nara, já que você trouxe essa sugestão, é bem legal mesmo, porque ali nós temos vários instrumentos, vem um CD junto, gente, que você pode imprimir e usar com os alunos sendo ou não superdotados. É muito interessante, né? Realmente esse livro é um manual de como fazer o enriquecimento, né, na sala de recurso ou dentro da sala de aula, né? Basta a gente, então, adequar cada instrumento aos objetivos que a gente tem, né? Bom, então, essa questão do interesse a gente já conversou, né? Um outro aspecto importante da questão da aprendizagem investigativa é estabelecer um problema real significativo para o sujeito. Então, vejam bem, a gente escolheu a área de interesse através desse gerador de ideias, né? Os alunos vão selecionar o que eles querem dentro daquele grande conhecimento, né? E aí, então, a gente vai estimulá-los a organizar um problema real significativo. Né? Por que eu estou colocando a palavra significativa ao problema real? Porque o problema real pode ser muito importante e significativo para um grupo de crianças e pode não ser significativo para outro grupo. Né? São as diferenças individuais que a gente encontra na sala de aula. Então, todo o problema é importante, todo. O problema é um problema real, desde que ele venha da criança e seja significativo ou para o indivíduo ou para o grupo, né? Uma outra situação importante que ele diz para a gente também é que o problema real não tem uma resposta só. Né? Então, quanto mais criativas forem as respostas para esse problema real, melhor vai ser, porque mais condições temos, né,
de poder desenvolver essa mente que pensa, essa mente que elabora e essa mente que cria. Tá? Então, ele até diz que aqueles tipos de problemas que a gente coloca na sala de aula e que já tem uma resposta pré-definida, esse problema pode ser um treinamento de achar soluções, mas jamais será uma resposta, serão respostas para um problema real significativo. Tá? O terceiro aspecto é a questão da investigação, né? Então, a metodologia, eu diria assim, né, que esse problema real vai ser resolvido, vai ser realizado por conta de uma investigação, né? E essa investigação, ela pode ser feita na biblioteca, ela pode ser feita com a família, com a comunidade, com os outros professores, enfim. Quer dizer, é o aluno arregaçando as mangas e indo a campo para saber as coisas importantes desse conhecimento que ele escolheu. Né? É diferente da situação do professor chegar na sala de aula e falar tudo que eles devem saber, né? Tudo não, porque vai ser sempre uma fala mais menor, eu diria assim, né? Mais simples. Tá? E, feito essa investigação, né, elabora-se um projeto, esse projeto é executado e, por último, então, define-se a audiência que vai ver, que vai perceber, que vai assistir o produto que foi gerado de todas essas etapas. Né? Então, na verdade, todo esse processo, o objetivo é de também, né, gerar um produto e que vai ser compartilhado com uma audiência que a própria sala de aula vai definir. Né? Se vai ser com a escola, se vai ser só com a turma, se vai ser, sei lá, numa festa que a escola organiza, eles é que vão decidir. Tá? Bom, agora a gente vai conversar um pouco mais, isso mais foi uma questão mais, como é que eu vou dizer assim, de subsídio teórico, né, que dá suporte ao trabalho. Né? Então, agora nós vamos ver como é que é o trabalho, o que a gente faz quando chega lá na escola. Tá? Pelo menos foi o que nós fizemos. Né? Hoje eu ainda estava pensando que nesses últimos 5 anos a gente tem experimentado muito essa atividade através dos estágios e com os projetos, né? E aí eu vi assim o quanto que a gente evoluiu também. Eu fiquei tão contente, gurias, porque na verdade a gente vê essa evolução, né, da construção do conhecimento do Renzulli lá quando ele começou nos anos 70 e hoje, né? Porque ele foi fazendo, né, atuando e aí pensando e construindo, né? Então, de uma certa maneira, nesses 5 anos também, a gente já tem um percurso, assim, de como é que foi a primeira turma de estágio, que foi lá na escola que a Patrícia era educadora especial, né, e que contribuiu muito para hoje o que a gente está fazendo. Tem uma caminhada bem importante, né, Patrícia? Sim. Bueno, então, a primeira parte, assim, primeiro passo que a gente vai fazer, né, é sensibilizar a gestão da escola.